Quem é que acha que os bebés são uma ternura? Especialmente quando não estão a chorar. Quando estão sossegadinhos. Oh, que maravilha. Normalmente, se a gente perguntar a um pai, a uma mãe, quem é o bebé mais bonito de todos os tempos, normalmente a resposta é assim um bocadinho pouco isenta. Um pouco parcial. Eu já vi alguém fazer assim com a mão quando eu fiz esta pergunta. Porque ainda não tem filhos, então naturalmente acha ainda o bebé mais bonito foi ele. Eu não sei, eu não estava lá. Mas se a gente perguntar aos pais quem é o melhor bebé de todos os tempos, se os pais só tiverem um, a resposta é fácil. Se tiverem dois, começa a ser mais difícil. Se nós levarmos isto para uma pequena brincadeira, em inglês eles têm uma expressão que é o GOAT. Já ouviram falar no GOAT? G-O-A-T. Greatest of all times. Quer dizer, o maior de todos os tempos. E há quem diga que o GOAT, o maior de todos os tempos, na Fórmula 1 é quem? Quem? Alan Prost? Eu acho que se fôssemos a uma votação, a maior parte estaria inclinado para o Ayrton Senna, na Fórmula 1. Se fosse para o MotoGP, com muita pena para nós portugueses, porque a bem da verdade não poderíamos dizer Miguel Oliveira, se calhar tínhamos que dizer Valentino Rossi, Kevin Schwantz, uma coisa assim. E no basquete? Será o LeBron James ou será o Michael Jordan? Charles Barkley, Sir Charles Barkley, será? Clyde Drexler? Não? Ninguém sabe do que é que eu estou... Pronto, futebol. Se fôssemos falar em futebol, vamos criar aqui já uma terceira guerra mundial, não vai começar lá no Israel e no Líbano, se calhar começa aqui daqui a pouco, antes da hora do almoço. Quem é o maior de todos os tempos no futebol? É o Pelé? É o Eusébio? Aquele argentino, aquele rapazinho que eu não sei o nome? Será o Lionel Messi? Será o Cristiano Ronaldo? Sim. E super-heróis? Será a minha filha diria que era a super-mulher. Será o super-homem? A discussão de quem é que é o maior divide muitas opiniões, verdade? Vocês sabem que a dada altura essa discussão surgiu ao pé de Jesus. O que é curioso. Certo dia, Jesus estava num momento bem íntimo, bem sério, e os seus discípulos estavam ali numa discussão qual deles seria o maior no reino dos céus. Ah, que disparate. Que disparate. Porque o maior no reino dos céus é o Senhor Jesus. Ele é o maior de todos. É Ele a razão de nós virmos aqui. É Ele a razão de nós nos levantarmos de manhã. É Ele a razão de nós nos deitarmos. Ele é a razão da minha existência. Ele deve ser a razão do meu dia-a-dia. Ele deve ser a razão do teu dia-a-dia. Ele é o maior de todos os tempos. Nunca fomos amados como somos amados por Jesus. Nunca seremos amados por ninguém como somos amados por Jesus. A Bíblia diz de facto que nós conhecemos o amor nisto, que Ele, Jesus Cristo, Deus, nos amou primeiro. E por isso nós podemos conhecer o amor, porque fomos amados primeiro. Uau! A Bíblia também diz, e este é talvez o versículo mais famoso de todos, porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não seja destruído, não pereça, mas tenha a vida eterna, em relacionamento com Deus. Uma vida eterna na eternidade, com o Pai, onde não há mais lágrima, não há mais doença, não há mais preocupação, não há mais dívidas, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E Deus
ama-nos tanto. E às vezes nós ainda somos mesquinhos com coisinhas tipo, mas será que eu sou preferido do Senhor? Mas nós portugueses, como somos do fado, nós viramos a coisa mais ao contrário. Né? A música típica de Portugal é o fado, não é? Que é uma coisa assim triste. Então nós portugueses não é quem é que é uma... Não. O mais mal amado sou eu. Eu sou o mais miserável. Eu sou o mais pequenino. Eu sou o mais pobre. Irmãos, não. Nós somos amados por Deus. Somos preciosos aos olhos do Senhor. Ainda que as pessoas à nossa volta possam dizer, e às vezes dizem, tu não prestas para nada. E isso é horrível. Mas Deus diz, filho meu, filha minha, tu és precioso. Eu vejo muito valor em ti. Enquanto tu viveres, eu tenho um propósito para a tua vida. Tu não és nem novo demais, nem velho demais, nem incapaz demais, nem capaz demais. Hoje em dia também já acontece nas propostas ao emprego, nas candidaturas, que às vezes a pessoa tem capacidades demais. Diante de Deus nós não temos nem capacidades de mais nem de menos. O que nós não devemos ter é orgulho. Aquilo que eu não posso ter diante de Deus é orgulho. E o que eu devo ter é humildade. O Senhor não rejeita aquele que é humilde. Então nós precisamos cultivar isso e em vez de discussões como eles tinham, quem é que será o maior? Não. Vamos ver quem serve. Marcos 10. Vamos ver o que é que diz a Bíblia em Marcos no capítulo 10. Em Marcos 10, a partir do versículo 43, Jesus disse, Marcos 10, 43 diz, entre vocês seja diferente, ou seja, entre vocês não deve ser como o mundo vê. Quem é que é o maior? Quem é que dá mais nas vistas? Quem é que tem o carro maior? Quem é que tem a casa melhor? Ou outra coisa qualquer? Quem é que é o mais santarrão? Que não seja assim convosco. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus disse, o Filho do Homem, ele próprio, Deus feito homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, para nos redimir, para nos comprar para si. Nós temos estado a estudar o livro de Ruth às sextas-feiras e falámos bastante sobre a redenção e o parente remidor, que foi Boaz no caso de Ruth. Depois nós havemos de fazer o upload das gravações e vocês poderão saber mais. Nós não precisamos de fingir que somos alguma coisa. Pelo contrário, nós devemos ser gente humilde, que serve as pessoas à nossa volta. Que ao invés de procurar maneira de sobressair, nós procuramos oportunidades para servir. Amém, igreja? A igreja será muito mais conhecida, e diz a Bíblia, por causa do amor com que nos amamos uns aos outros, do que por causa de quão alto nós falamos, ou sequer cantamos, ou quão bem fazemos algum tipo de atividade. O que a Bíblia diz é pela forma como nos amamos uns aos outros, ou seja, como é que nós mostramos o amor? Como é que o amor é visível? Pela forma como nós servimos. Porque amor não é apenas um sentimento. O amor tem sentimentos, mas o amor tem muitas ações. Amém? O amor tem palavras que devem acompanhar e já falámos sobre isso também aqui na igreja. No reino de Deus, o estatuto não é alguma coisa que nós devemos perseguir, mas o serviço sim. Nós não devemos andar à procura de estatuto, de plataforma. Alguém para pregar não precisa de um microfone. Não precisa de subir a um estrado mais elevado.
Todos nós podemos e devemos ser testemunhas de Jesus no nosso dia-a-dia. Até sussurrando, até mandando uma mensagem de texto. Com tudo o que nós fazemos, nós devemos levantar o nome de Jesus bem alto. Dizer que é dele toda a honra e toda a glória. Aquele que teria toda a legitimidade em pedir, aliás, mais do que pedir, ele teria a legitimidade de exigir que eu e tu o servíssemos. Porque ele é maior do que qualquer soberano. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele veio para servir. Ele tomou a forma de servo. Ele veio para nos salvar. E é impossível nós servirmos este Deus sem servirmos pessoas. É impossível. Deixem-me dizer-vos uma coisa pessoalmente. Nós estamos aqui nesta igreja há 9 anos. Esta é a nossa igreja que nós amamos. Mas eu já tinha tido a oportunidade, e alguns de vocês a gente conhece desde essa altura, já tinha tido a oportunidade de vir aqui há muitos anos atrás. Hoje, Deus trabalha de forma misteriosa, não é? Hoje sou o pastor da igreja. Olha que sentido de humor que Deus tem. Há uns anos atrás eu só punha em português aquilo que outros pastores diziam. Porque quando eu comecei a vir à igreja da Malveira, ainda antes de ser feita a expansão e termos uma galeria lá em cima, na altura em que, e este é só para os antigos, em que as paredes escorriam e o chão era escorregadio que dava para fazer patinagem, porque era mosaicos e com muita gente e com o mover de Deus e o entusiasmo e tudo mais, era muito escorregadio. Alguns de nós lembram-se desse tempo e tínhamos cabelo nessa altura. E eu era convidado para vir só traduzir. E eu vinha com muita alegria, comecei a ter muito carinho, a receber o carinho de alguns irmãos, que maravilha. E os anos passam. E hoje estou noutra função. Mas eu tenho que me lembrar, eu não sou mais nem menos. Quem está... Não sei se os irmãos têm consciência que há uma série de irmãos que a gente não vê, mas que servem todos os domingos e que estão aqui a servir e que nunca são visíveis. Alguns estão numa salinha aqui ao lado a fazer a transmissão online. Outros, e são muitos, estão no piso de cima a cuidar das nossas crianças e a ensinar as nossas crianças no caminho que devem andar e a colocar os princípios de Deus adequados à sua idade. Outros estão na porta, outros estão no café. Há gente que faz muita coisa. E ninguém vale mais nem menos por causa da visibilidade ou não do seu ministério. Porque o que importa é nós servirmos. E servirmos com amor, com a motivação certa. Porque também é verdade que às vezes, se não estivermos atentos ao nosso coração, nós não somos chamados para julgar ninguém, já agora. Mas nós somos chamados para nos examinar a nós mesmos. Mas se não estivermos atentos ao nosso próprio coração, podemos fazer apenas porque gostamos. Tem mal gostar do que fazemos? Não tem mal nenhum. Mas se fazemos apenas porque gostamos, já tem mal. Então e se for para servir numa área em que nós não gostemos, ou num dia em que a gente não apetece, já deixamos de servir? Faz sentido o que eu estou a dizer, igreja? Então nós precisamos ser aqueles irmãos, aquelas pessoas que servem independentemente da área. Porquê? Porque entendemos que o serviço vai abençoar outros, vai honrar a Deus. Jesus estava com muita vontade de ser espancado e crucificado naquela cruz por mim. Claro que por um lado não lhe apetecia nada, mas por causa do objetivo, por causa do fim, ele suportou aquilo. E João capítulo 13 diz que Jesus amou os seus discípulos até quando? Até ao fim. Jesus amou-nos completamente. Quando Jesus tinha pouco tempo para viver, e ele sabia que a sua hora estava a chegar, o que é que ele foi fazer? Foi fazer desporto. Foi se divertir com os amigos. Ele foi fazer aquilo para o qual ele tinha vindo fazer. Dar prioridade ao que era prioritário. Servir, estar com as pessoas. Às vezes eu já disse em brincadeira, e se calhar fui só eu, vão ficar a saber um segredo. Eu já disse, se eu soubesse que estava para morrer, fazia uns créditos, fazia uns cruzeiros, comprava uns Ferraris
uns Lamborghinis e o drama era se o Senhor me curasse, que eu depois ficava com a dívida. Aí é que era o ver se te havias, depois ficava com uma vida longa na prisão a pagar a dívida. Isso é que era uma chatice. Mas às vezes já pensei, se eu soubesse que tinha só um mês, era comer carne daquela japonesa, o Wagyu, que eu nunca provei, alguns 300 euros o quilo. Não pensem que eu ia comer marisco. Então, e agora que estava para morrer aqui a comer essas coisas esquisitas, com bigodes? Não, Senhor. Jesus passou os seus últimos tempos com os discípulos. Ele mostrou o seu amor. Em João, no capítulo 13 também, diz, e eu peço para nós abrirmos, por favor. Das últimas coisas que Jesus fez. Ele estava com os discípulos, eles iam ter uma refeição juntos. Vamos ler a partir do versículo 1. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de deixar este mundo e havia de voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e amou-os até ao fim. Estava na hora do jantar e o diabo já tinha instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, vamos fazer aqui uma pausa. Mesmo sabendo tudo isso, que ele tinha toda a autoridade, que entre eles estava alguém que o estava a trair, ele levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na sua cintura, depois derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este disse-lhe, Senhor, vais-me lavar os meus pés? Jesus respondeu, não entendes agora o que eu estou a fazer, mas algum dia vais entender. Lavar os meus pés? De maneira nenhuma, disse Pedro. Jesus disse, se eu não te os lavar, não tens comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lava também as minhas mãos e a minha cabeça e não somente os pés. Vamos dar um salto para o versículo 12 que diz, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, entendem o que eu fiz? Vocês chamam-me mestre e senhor e têm razão, porque eu sou. Mas uma vez que eu, vosso senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu vos fiz. Até aqui a palavra do Senhor. Então, Jesus, sabendo tudo aquilo, sabendo que tinha pouco tempo, ele tomou a posição do servo mais humilde da casa. Nenhum dos discípulos tinha tido o entendimento e ao mesmo tempo a humildade de perceber, ninguém lavou os pés, vou lavar os pés no mínimo ao mestre. Faz sentido. No mínimo vou lavar os pés ao mestre. Nenhum deles fez isso. Mas Jesus fez. Há uns anos atrás eu trabalhava numa equipa de evangelismo. E eu já contei esta história porque ficou tão marcada, foi tão impactante para mim. Trabalhava numa equipa de evangelismo, nós estávamos em Sines, uma cidade no Alentejo, e tínhamos sido convidados por uma igreja local para fazer uma campanha evangelística, ou seja, nós montámos uma tenda num largo, uma tenda que naquela altura nós montámos com capacidade para 200 pessoas, e nós depois andámos pelas ruas a convidar as pessoas para vir às reuniões, entregávamos folhetos, falávamos de Jesus, contávamos como Jesus era importante para nós, aquilo que se chama o trabalho de evangelização, de espalhar as boas novas, uma das várias formas de o fazer. Chegou o dia das reuniões principais. Nós estávamos mais bem vestidos, eu ia dizer bem vestidos, mas se calhar era muita fruta. Mais bem vestidos do que o costume, porque era o dia do culto, o dia da grande festa. Só que estava a chover, meus amigos. Chovia imenso. Mas muito. De tal maneira, e estávamos numa tenda, né? De tal maneira que a água começou a ensopar o chão, cá fora, e começou a escorrer para dentro da tenda. Dentro da tenda não chovia. Nós sabíamos montar bem aquilo.
Uma tenda parecida de circo, assim redonda, amarela e branca, alguns de vocês conheceram. Mas começa a água a escorrer, e nós, ei, que chatice, isto vai molhar os sapatos da malta. Estávamos assim um bocadinho, ei, fogo. Agora já não há grande coisa a fazer, a hora do culto está a chegar. Nisto chega o pregador, vindo de Salvaterra de Magos, na altura. Ainda é uma viagenzinha de Salvaterra de Magos até Sines. E ele era o pregador. Chega, ei, que isto está cheio de água. Onde é que estão as enxadas? E eu, ei. E o homem, nós só fizemos tipo assim, tipo meio com vergonha, quase a apontar assim meio. E ele vai, chama mais 2 ou 3 que tinham vindo com ele, pega nas enxadas. Enxada, não sei dizer em inglês. Desculpa, André, se tiveres dificuldade. Something to plow, enxada. I don't know the name. Never mind. Bem, pegámos nas enxadas, eles pegaram nas enxadas e vá de abrir umas valas à volta da tenda para impedir a água de passar aquele montinho de terra e aquele buraco. Eu fiquei tão envergonhado. Eu fiquei, foi preciso vir o pregador fazer isto. Eu só fui lá, não, larga. Não, daí. Eu faço. Não, agora já está, já comecei. E eu, o homem vai pregar com as calças cheias da lama. Eu, deixa. E eu, que vergonha. Aquele pregador, um homem de Deus, não se agarrou ao título, não se agarrou à justificação de eu vim para pregar. Se eu tenho isto para fazer, eu não vou fazer aquilo. Não, ele disse, não, eu vou pregar, mas é daqui a 10 minutos. Agora há isto para fazer, está a minha mão para fazer, eu vou fazer. E eu quero ser assim. Os anos passaram, 24 anos passaram. Eu quero ser assim. Eu quero ver uma coisa para fazer e eu quero estar disponível. Mas, igreja, isso não é uma chamada para o Ruben. Isso é uma chamada para a igreja. Nós precisamos ter uma atitude de serviço. E olhem o que é que Jesus fez. Jesus, para ir lavar os pés dos discípulos, ele teve que se levantar. Então, olha, uma boa dica para nós, não serve para todos, porque alguns de nós, graças a Deus, já temos muita idade e temos dificuldade em andar e em levantar e tudo. Mas aqueles que não têm, temos que nos levantar mais vezes. Para servir, nós temos que nos levantar. Nós temos que tomar uma atitude. Não basta dizer, esses pés estão encardidos, hein? Isso está uma vergonha, agora vem para a mesa assim. Não. A gente levanta-se. A gente toma uma atitude. A gente não apenas indica o caminho, a gente vai fazer. E Jesus levantou-se. Jesus despiu-se. Que é outra maneira de dizer, ele tornou-se vulnerável. Ele expôs-se. Será que tu e eu estamos dispostos a servir, mas desde que não fiquemos muito vulneráveis? Desde que não se entenda demasiado certas fragilidades que a gente tem? Desde que não se vejam certos defeitos, certas gordurinhas indesejáveis, certas falhas de caráter que ainda temos e que teimam em persistir. Jesus despiu-se. E eu quero encorajar-te e quero fazer contigo ser vulnerável. A igreja não é um lugar para gente perfeita, é um lugar onde os imperfeitos adoram o perfeito, onde os imperfeitos se colocam para se servirem uns aos outros, servindo-o a Ele, conhecendo-o mais e estando disponíveis para sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, para sermos os homens e as mulheres, os rapazes e as raparigas que Ele quer que nós sejamos. Não podemos esperar a perfeição uns dos outros. Mas eu não... Sim, todos temos alguma falha, todos estamos no caminho. Vamos lá apoiar-nos uns aos outros. Jesus despiu-se. Depois Jesus teve que se baixar. Não dá para lavar os pés. Costumo eu dizer, não dá para lavar os pés estando em pé. Temos que nos baixar, temos que nos dobrar. E nem sempre é fácil. Temos que nos vergar. Nós somos chamados a ser humildes. Amém, igreja? Jesus é o nosso exemplo. Nós temos, quase todas as coisas significativas na nossa vida acontecem porque nós tomamos uma atitude. Nós levantamos-nos, nós assumimos um risco. Como é que é quando os bebés começam a caminhar? É um risco. Eles deixam de andar de gatas
para se levantar. E quando um bebê cai, a gente não lhes diz: que disparate, hein? Nunca mais faças isso, não te levantes mais. Quando alguém cai, a gente deve levantar, dizer: bora, mais uma vez. E na igreja, nós devemos fazer isto uns aos outros. Se algum de nós cair, nenhum de nós acha a tentação de atirar por uma pedra, de condenar, mas que a gente possa pegar na mão e dizer: bora, tenta outra vez, eu estou contigo, anda lá ao meu lado. Só consegues andar devagarinho? Bora, eu ando devagarinho. Como é que é para andar de bicicleta? E alguns de vocês eu sei que ainda não sabem andar de bicicleta. Mas como é que é? Tem que se tentar, tem que se tomar uma atitude para servir, para pregar, para dar os anúncios, para falar da oferta, para cantar. Há riscos. Para servir na porta. Pois, quem nunca conduziu, dificilmente tem culpa de um acidente de viação. Pode acontecer, se atravessar fora do sítio. Mas a verdade é que nós temos que assumir riscos. A igreja, mas depois pode ficar meio baralhado. A igreja é um lugar de família, da reunião da família. Não dá para ser tudo perfeitinho, porque se fosse, entrava qualquer um de nós e estragava. Não sabiam que nós somos imperfeitos? Há um irmão na igreja de Reviver de Leiria que costuma dar as boas-vindas. E ele disse: bem-vindo a casa. Somos imperfeitos, mas amamos. Ou seja, há caminho para melhorar. Amém? Nós precisamos levantar-nos, precisamos dobrar-nos, precisamos estar dispostos a servir. Como é que a nossa vizinhança vai saber que é amado por Deus? Como é que o nosso próximo, o nosso vizinho, o nosso parceiro, colega, vai saber que é amado por Deus? Se tu e eu o amarmos de forma prática. Não adianta muito a gente só dizer que ama lá no nosso recato. Amém? Nós precisamos fazer alguma coisa. A igreja precisa avançar. E a Bíblia, de facto, até fala nisso, porque diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não é as nossas portas que vão resistir às investidas de Satanás. E nós ficamos aqui quietinhos, só a amar-nos uns aos outros. Não. A gente, de segunda a segunda, todos os dias da semana, domingo inclusive, a gente não está sempre aqui, a gente vai por todo o lado e tem que mostrar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que não há outra salvação senão nele, que nele nós podemos ser amados e nós vamos amar as pessoas. Amém? Mas isso expõe-nos ao desconforto e à vulnerabilidade. E até a alguma sujidade. E alguns de nós dizemos: já não basta as minhas chatices, tenho que levar as dos outros? Sim. A resposta é sim. Alegra-te com os que alegram. Às vezes vais comer picanha na festa de alguém. Mas há maior probabilidade de comer picanha na festa de alguém se já tiveres chorado com a pessoa. Se já tiveres suportado algumas coisas desagradáveis. E não vou entrar em detalhes. A Bíblia diz para nós chorarmos com os que choram, celebrarmos com os que celebram. Nós devemos ser aquele ombro amigo de que o povo fala. Amém, igreja? Nós devemos apoiar. Hoje já falámos que nós precisamos ser um suporte para esta família, como para as outras famílias da igreja. Amém? E numa fase em que Deus tem trazido até Portugal muitos imigrantes, nós precisamos ser particularmente cuidadosos com todos aqueles que chegam até nós e que não têm outra família, que estão a lidar com as saudades de casa, que estão a lidar... Eu já disse isto e volto a dizer. Nós precisamos ser particularmente inclusivos. Porque há pessoas que não têm apoio familiar, que já há tempo que não têm o abraço. Há pessoas que o único abraço que têm durante a semana é aqui na igreja, quando um de nós, especialmente na porta ou assim, tem a alegria em receber com um abraço. Alguns de nós toda a semana recebemos rejeição e só na igreja há a probabilidade de ser aceitos. Mas também não é bom quando é só na igreja e a gente se encontra lá fora e mal se fala. Amém? Nós precisamos ser igreja sempre. Porque nós somos filhos de Deus quando? Sempre. Então nós precisamos ser servos sempre. Amém? Estou quase a terminar. Nós precisamos
estar dispostos a amar, a servir. Eu não sei onde é que tu estás disponível para servir na igreja, se esta é a tua igreja local. Se esta é a tua igreja local, também pode ser que não estejas numa altura da tua vida em que possas começar a servir por alguns motivos. Pode ser cedo demais, podes ainda ter mais algumas coisas para lidar e estamos juntos nessa caminhada. Mas nós precisamos servir-nos até informalmente. Informalmente. Há alguma coisa para fazer? Não é preciso estar numa escala de trabalho, de serviço. Nós precisamos nos servir na nossa vizinhança, lá onde nós vivemos. Precisamos de estar de serviço para ajudar alguém a atravessar ou a ficar com a encomenda, que veio o homem das encomendas e o vizinho não está em casa. Não. Precisamos cobrar comissão para ficar com a encomenda de alguém. Precisamos cuidar uns dos outros. Para dar uma limpeza se aquilo estiver tudo sujo, nem que seja no passeio. Não precisamos pedir autorização para servir. Precisamos tomar uma atitude. Precisamos de uma disposição e de movimento. Não basta ficar, era tão bom que alguém fizesse aquilo. Porque muitas vezes, se calhar só tu é que estás atento a essa necessidade. Então se calhar Deus está a colocar no teu coração para tu servires nessa área. Nós precisamos de dar uma ajuda. Nós precisamos de ajudar os irmãos a fazer mudanças. Amém? E nós temos sempre alguém a fazer mudanças na igreja. Podíamos abrir aqui uma equipa de mudanças. Não é uma empresa, porque era uma equipa sem que não íamos cobrar. Estava à espera de um amém também nessa parte, mas... Nós não devemos procurar estatuto, mas serviço. E a nossa vizinhança vai saber. Lá em Lucas, tem uma história em que os discípulos perguntam a Jesus, quem é o meu próximo? Porque Deus disse-nos, lá no Antigo Testamento, volta-nos a dizer no Novo, que nós precisávamos amar a Deus com tudo o que há em nós e ao próximo como a nós mesmos. E os discípulos às tantas, mas quem é o próximo? Se não é este, é o que vem a seguir? Não perguntaram isso, estou a brincar. Quem é o próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus contou aquela história que é conhecida como a do bom samaritano. Alguém de outra raça. Alguém que não era desejável ter nem perto. Era estatuto abaixo de cão. Que fez o bem. Que amou. Que pagou do seu bolso. Que se dobrou. Que se expôs. Que gastou do seu tempo. Da sua energia, não foi só num momento. Nós temos que entender que servir tem um preço. Não é só o confortável. Não é só o fácil. Não é só o barato. E menos ainda dá milhões. Nós precisamos servir quem nos rodeia. Que seja quem for. Mesmo os difíceis. E os mal cheirosos. Claro. Especialmente. Nós precisamos servir quem está à nossa volta. Nós precisamos ser humildes como o Senhor, que é o Senhor dos céus e da terra e que se humilhou por mim e por ti para nos servir. Jesus podia ter dado muitas desculpas, justificações para não servir naquele momento. Mas Ele não arranjou justificações, arranjou uma oportunidade de ensinar, de te ensinar, de me ensinar. A serve em todo o tempo. Servir a tempo e fora de tempo. Como Paulo diz a Timóteo, prega a tempo e fora de tempo. Algumas pessoas vão desprezar o teu serviço. Já todos nós vimos isso. Digo eu. Todos nós já nos sentimos desprezados, mesmo depois de termos feito alguma coisa com a motivação certa. Mas se a motivação estava certa, então qual é a resposta? É continuar a servir. A gente serve a Deus em primeiro lugar, servindo pessoas. Então, a pessoa rejeitou o nosso serviço. Está tudo certo. Deus certamente que se alegrou, se o fizermos com a atitude certa. Como é que vamos ver se a atitude foi certa? Se eu for capaz de resistir ao embate e continuar. Humilde. E não dizer, nem um obrigado, hein? Às vezes precisamos dizer, porque às vezes também precisamos encorajar, exortar alguém. Mas às vezes não é o tempo para isso. Algumas pessoas vão estar à espera de ser servidas.
E o que é que nós fazemos? Servimos na mesma. Algumas pessoas vão pensar, a irmã Lucimar faz. Eu sei que ela sempre está disponível e encolhem-se. Por exemplo. Graças a Deus pela irmã Lucimar e por outros irmãos que servem, sem ninguém lhes dizer nada. Mas a próxima vez que tu vires alguma coisa para fazer, faz, não esperes que venha outro. Serve o Senhor, abençoa o outro. Meus irmãos, às vezes nós dizemos, vamos orar. E esse é um momento bem desconfortável de um culto, muitas vezes. Quando nós dizemos, vamos orar por alguém. Aí fica mais difícil. A gente entende e até somos capazes de dizer amém. Sim, vamos nos servir uns aos outros. Sim, vamos nos amar uns aos outros. Sim, vamos ser vulneráveis. Sim, vamos nos expor. Vamos tomar uma atitude. E depois a gente diz, vamos orar uns pelos outros. Não, agora não dá jeito. Não, eu tenho vergonha. Não, aquele ora melhor que eu. Não, eu não falo bem essas palavras. Nunca aconteceu isso com ninguém aqui. Mas eu sou tímido. Mas eu sou envergonhado. E onde é que está escrito que o Senhor não pode usar-te a ti com a tua personalidade? Está escrito é o contrário. É que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Amém? Mas eu não posso andar. Ok, ora por quem está perto de ti. Mas eu estou velhote. Eu estou novo. Ora, faz. Vamos louvar a Deus. Bora. Vamos encorajar alguém. Se eu dissesse agora, vira-te para alguém que não conheces e diz uma coisa bonita, era difícil ou não? Estão com medo de responder, né? Não vai eu dizer, bora lá. Não, vamos fazer melhor. Nós vamos fazer muito melhor. Porque grandeza aos olhos de Deus não tem nada a ver com estatuto. Tem a ver com serviço. Tem a ver com um reino de sacerdotes. Amém, como eu já disse. Nós vamos pedir ao grupo de louvor para subir. Que pode subir agora. E nós vamos ter a ousadia de, ao adorarmos a Deus, e mesmo o grupo de louvor pode deixar o instrumento e o microfone, por favor, estou a falar sério, e vamos orar uns pelos outros. Vamos abençoar a vida do irmão. Não temos muito para dizer, não sabemos dizer nada, não temos jeito para palavras e dizemos, estás bonito. Pronto. Ou então, não estás assim tão bonito, mas eu amo-te na mesma. Ou então, não dizemos isso para não nos metermos em coisas complicadas e dizemos, o Senhor ama-te, pronto. Se não soubermos o que é que devemos dizer, podemos dizer, tu és amado por Deus. Isso é seguro. Não estamos a mentir. E podemos acrescentar, olha, eu quero amar-te um pouquinho melhor. Quero amar-te mais, eu quero crescer. O apóstolo Paulo orava pela igreja e dizia, eu oro que o vosso amor possa crescer, possa aumentar. Às vezes nós esperamos que sejam os pastores, que sejam os presbíteros, os oficiais da igreja a impor as mãos. Mas o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo dele viria sobre nós. E a autoridade era colocada sobre nós para impormos as mãos sobre os enfermos, para expulsar demónios. E sim, irmãos, se houver aqui um demónio algum dia que eu saiba que esteja aí, é claro que eu vou lá. Mas se tu estiveres lá, se estiveres lá ao lado, escusas de fugir. Impõe logo as mãos. Usa da autoridade no nome do Senhor Jesus. E outros irmãos vão fazer o mesmo. E ninguém vai se poder gloriar, porque a glória é do Senhor, porque é o Senhor que faz. Há bocadinho, algumas irmãs estavam a dizer, é o Chris. E a Linda? Onde é que está a Linda? O irmão Chris Munford e a Linda, eles foram membros da nossa igreja sensivelmente entre 2018 e 2020. E eles são um casal ainda hoje que são usados por Deus em várias áreas com vários dons. Eles ensinaram-nos também aqui uma série de coisas para não esperarmos que seja aquela pessoa a orar, mas sermos nós a orar uns pelos outros. Mas alguém dizia,
Depois que a Linda orou pela minha dor no pulso, nunca mais voltou a dor. Deus cura ainda hoje. A Linda não pôde vir, está nos Estados Unidos. And I don't know if she will ever see the broadcast, the streaming, I don't know. Mas o Senhor da Linda está aqui. O Senhor dos céus e da terra está aqui. E Ele quer te usar, não é só Ele pode, Ele quer te usar. Pode ser no dom de cura ou de outra coisa qualquer. Mas por que não começarmos hoje já com o encorajamento? Que é uma coisa que faz tanta falta. Amém, igreja? Vamos adorar a Deus, vamos ficar de pé, vamos sair dos nossos lugares, vamos nos abençoar uns aos outros, vamos impor as mãos crendo que o Senhor pode. Amém?